Aí, entrei novamente. A Janaína entrou agora. Muito bem. Entrei. Deixa eu só fazer um ajuste aqui de luz. Isso. Gente, essa câmera aqui do Instagram, ela me sabota assim, de um jeito. Por quê? Eu não sei. Tem dia que ela tá maravilhosa, super me favorecendo. Aí tem dia que ela quer acabar comigo, sabe? Tipo hoje. Olha que escura. Aí, por mais que as minhas luzes aqui tentem me ajudar, parece que não quer rolar. Deixa eu ver, posição. Tá meia luz. Tomei É a o luz, tá filtro. escuro, né? Deixa eu mexer É. aqui nas configurações enquanto o pessoal não entra, né? E como Isso. você tá, querido? Estou tranquilo, tudo bem. Fiz minha caminhadinha antes de começar a live, para ficar mais. A Helenice entrou, Silene Santos. Rafael já O estava por pessoal tá aí também. chegando. Muito legal. Parece que o tema está interessante, né? Acho que a turma está gostando. Ah, o tema hoje tá fantástico. Tá fantástico. Muito bom. Pessoal que já está chegando, já ó, aproveita o aviãozinho, já manda para os amigos, para as amigas, convida eles, prepara a pipoca, que vai ser muito legal o tema hoje. Vai ser muito legal mesmo. Helenice está por aí, todo mundo acenando. É, eu acho que nem com filtro, viu? Nem com filtro? Nem Improvisar com um filtro. abajur aí do lado. Verdade. Deixa eu pedir ajuda aqui para os meus Os auxiliares. universitários. Larissa, veio para mim o abajur, filha? Deixa eu tentar abaixar a minha lâmpada aqui. A lâmpada mágica. É, minha lâmpada mágica. Ah, melhorou. Melhorou, ainda está um pouquinho escurinho ainda, né? É, ainda tá escuro, né? É maquiagem nova. Eu fui pra praia, mas eu não voltei tão morena assim. Aliás, eu não voltei nada morena. Pega o meu abajur, coloca aqui pra mim. Bom, vamos lá, enquanto o pessoal tenta aqui me ajustar uma luz. Legal. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Agradecendo já a presença de vocês.
Estamos à disposição se quiserem interagir, fazer perguntas, essas coisas todas, porque de repente alguém tem um interesse particular, uma questão particular no tema, uma dúvida. Então coloca, a gente aproveita e responde também isso aí. Vai ser bem legal. Sim, já aproveitamos, né? Então, só... Afinal, é um tema bem sugestivo, né? Aonde muita gente tem dúvidas, né? Verdade, verdade. Então, assim, só recapitulando, há 2 semanas atrás nós falamos a respeito do vínculo amoroso, como é que ele se inicia. Estabelece, né? Isso, as três partes que são os 3 pilares dentro do vínculo amoroso, que é o sexual, o afetivo e o intelectual. Estruturamos. Exato. Semana passada nós falamos sobre o vínculo compensatório. Então, onde a pessoa delega uma função psicológica para outra pessoa, ou para coisas, ou para animais, né? Para que ela tenha uma sensação de completude, de estar completa. E aí, normalmente, enquanto a função está sendo cumprida, vai tudo bem. A hora que um deixa de cumprir a função, e aí começa a criar crise brava na relação. Né? Que se não tiver acerto, aquela relação acabou. E hoje nós vamos falar sobre os vínculos de conveniência. Vínculo de conveniência. Que as pessoas já acham que é assim um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente fala, é um vínculo de conveniência. Isso. E, gente, toda relação tem o vínculo de conveniência, viu? Não é contra o amor, não, tá? E não só as relações amorosas, né? Todas as relações entre as pessoas têm conveniência. Né? No emprego, na escola, na vizinhança, no condomínio, em todos os lugares. Mas nós vamos mais ou menos entrar especificamente nas relações, nos vínculos conjugais, nas relações entre 2 pessoas que vão tentar conduzir a vida juntos. Então, como estava falando, todo mundo tem, em todas as relações, tem esse vínculo de conveniência. Mas aqui o aspecto é quando ele vai ser o principal. Não vai ser nem o amoroso, não vai ser nem o compensatório, e ele vai se formar através do vínculo de conveniência. O vínculo de conveniência é uma coisa muito interessante, porque nem sempre as pessoas percebem essa conveniência, elas têm a clareza de que ela está iniciando uma relação por uma conveniência. Né? E não tem nada demais. As conveniências também tem 3 tipos de conveniências. Né? Tem aquelas conveniências que são declaradas entre as 2 pessoas, e tem as conveniências que são não percebidas, elas estão implícitas nessa relação. E tem a conveniência que é apenas de uma parte. E a outra parte acaba se encantando, mas não percebe que uma das partes tem uma conveniência, que é o que está estruturando essa relação. Então, vamos começar quando o vínculo de conveniência é claro, quando é combinado, tratado, acordado entre 2 pessoas. Muitas vezes, isso sempre existiu, sempre vai existir. Né? Antigamente já existia muito isso. Um grande exemplo era assim, os reinados. Então, um rei, ele casava a filha com um príncipe, filho do outro rei, que eram para os reinos ficarem mais fortes, mais poderosos. As empresas também tinham um vínculo de conveniência, onde assim a filha de um grande empresário casava com o filho de outro grande empresário, onde o objetivo principal não era o amor e também não era o compensatório. Era exatamente a conveniência de juntar as 2 famílias, as 2 empresas e a fortuna. Então, pegavam 2 fortunas e ficavam uma fortuna muito maior. E pelo decorrer da vida tem inúmeros da história, inúmeros casamentos, e todo mundo deve conhecer alguém que teve um casamento assim.
Esse nós estamos falando nessa parte de patrimônio, mas pode ser, por exemplo, Os famosos casamentos arranjados, né? Antigamente isso, se tinha muito. isso, os casamentos arranjados, ou, de repente, o cara ele está trabalhando numa empresa, ele é um alto executivo, ele almeja ser promovido a diretor da empresa, e essa empresa tem por cultura ter os diretores casados. É uma empresa onde que a cultura dela é meio ligado a um conservadorismo de família, de tradição, essas coisas. E ninguém sabe que esse rapaz, esse executivo, ele é homossexual. Ele é muito discreto. Ninguém sabe, ninguém percebe. E aí ele arruma um casamento com uma. Oi? Você voltou Oi, agora. travou bastante. Ah, Mas eu que estou travando? é você que está travando. Você que está É travando. que aqui, você conhece aqui o Central, né? É. E aqui choveu, a internet. Oscila. Eu tenho o mesmo problema que a Isa. Oscila assim, de uma forma. Eu já São briguei tanto com o problemas de pessoal. grande cidade. Agora temos luz! Agora, e Etilux. Etilux. Sim, E disse aí, luz e haja luz! isso. E aí o rapaz, o executivo, ele é muito discreto. E ele quer muito essa promoção. E aí ele conhece uma pessoa em que decide casar com ele, eles fazem um combinado, porque ela acha que é interessante também ter uma relação desse tipo, um casamento, mesmo que combinado que aparente. Eles tratam todas as questões, as cláusulas desse casamento, se ele vai ser aberto, a descrição que vai ter de ter outros companheiros, essas coisas todas, de como que vai ser, o que vai ser patrocinado, o que não vai ser patrocinado. E se faz casamento e segue. Isso dura 10, 15, 20, 30 anos, enquanto durar a conveniência. Enquanto a conveniência for interessante, porque aí tem ganhos, e os Sim. dois E têm aí é ganhos uma nesse caso. conveniência explícita, né? É combinado entre os dois sabem, né? Isso, exatamente. Então, o primeiro exemplo é exatamente esse. Tem também aquele caso, por exemplo, da moça, que ela não pode sair de casa, o pai é muito Sim, severo, muito controlador, essas coisas todas, e tem um amigo da família que a família gosta, que a família aceita, quem confia nele. Então, quando ela vai sair com ele, eles permitem. E aí eles sim, começam a sair juntos e começa a ter uma convivência. E nessa convivência ela começa a ser agradável. Para ele também, sim. assim, ele é um cara que tinha outras Tem atividades, dificuldades, né? ele tem as É, dificuldades para dele. arrumar mulheres, né? Isso, então para ele é legal, porque aí ele começa a sair também, porque ele tem uma mulher onde ele pode sair, primeiro eles começam a sair como amigos e tal, e fica conveniente, porque ao invés de ele ficar em casa estudando, fazendo outra coisa, ele tem agora uma vida social. E ela pode sair por conta do que o pai tem a confiança. Eles acabam se envolvendo de uma certa forma, é agradável, e eles acabam casando. E aí pode surgir, pode criar um vínculo, desenvolver um vínculo amoroso. Né? Então, aí é legal, porque esse Sim, casamento também, aí ela tem liberdade, ele tem liberdade, e de uma certa forma está melhor do que estava antes. Então, tem o ganho sim. também, ganho bilateral. Isso é muito, muito tranquilo, muito sossegado. Não tem nada de horrível nisso, porque assim, é combinado. É tudo muito claro, tudo muito combinado. Você quer perguntar, falar alguma coisa, Janaína? Então, nesse caso dos vínculos, né, que são combinados, né? Tá. Quando eles que não são, que são explícitos, né? Você sabe por que que eu vou me casar com você e você tá sabendo por que eu vou me casar com você e vice-versa. Isso.
não é porque não foi, ele é um vínculo, né? Que não vai existir a viga do amor, né? Não é que não vai Dentro existir, dele. né? Ela não vai ser a Mas não é principal da estrutura. prioridade, né? Ela não é a Sim, principal da estrutura. No decorrer da convivência, pode até ir desenvolvendo esse vínculo amoroso e um dia, quem sabe, esse desenvolvimento do vínculo amoroso é tão grande que ele passa a ser o mote principal da relação, da união. sim. Mas enquanto não chegar nesse ponto, ele vai ser um dos outros, porque vai ter a parte do vínculo amoroso, não como principal, mas a guia principal vai ser a de conveniência, e também vão se desenvolver alguns compensatórios pela própria convivência. Todo mundo tem Sim. um vínculo compensatório. É que são imperceptíveis porque eles não alteram nada o encaminhamento da vida. Né? E uma dúvida, assim, Emílio, que eu acredito que deve ser de várias pessoas, eu estava até conversando agora há pouco com um amigo sobre isso, e aí ele pegou, virou para mim e falou, mas Jana, será que no começo não era o vínculo amoroso e depois se torna o vínculo de conveniência, Não, a então, viga mestra? mas isso é o que nós falamos há 2 semanas atrás. Se ele tem um vínculo amoroso, então recapitular essa parte aí para esclarecer a dúvida dele. Isso, senão Lá o do pessoal vínculo fica, amoroso. né? A atração sintônica a viga principal foi dentro de um vínculo amoroso, onde nós tínhamos lá o sexual, o intelectual ou o afetivo. Então, isso é que uniu eles. No decorrer da vida, ao passar do tempo, se eles não alimentaram isso, e se foi tendo um desgaste e esse vínculo amoroso não ficou, e aí passou a ser só conveniente, então houve, vamos dizer, entre aspas, uma negligência na condução da relação e houve um esfriamento. Então, primeiro lá lembra que começa com a convivência constante, começa a perder a paixão, começa a desaparecer e começa a perder o encantamento. Se isso não é alimentado, não é negociado e não é cultivado, aí pode ficar o de conveniência, do tipo assim, é cômodo aqui, sai mais barato a gente estar morando junto do que separar e cada um ir para sua casa. Aí passa a ser de conveniência. Mas lembra sempre que nós estamos falando primeiro, nessa série aqui, de como é que foi estruturada a relação. As variáveis Sim. todas podem ter, tanto em um sentido como no outro. Né? A alternância entre os três, se a relação não estiver legal, porque vai ficar mais forte. Então, se não foi, pode se mudar. De repente, o casamento mudou totalmente. Abalou aquele lado do amoroso, a viga principal, e ele se torna um vínculo de conveniência, às vezes sem uma crise. Foi na transição de esfriamento, e desse esfriamento começou a se ter consciência disso. É mais barato morar junto, já está mesmo, um não enche o outro, passa maior tempo fora de casa trabalhando, vem só para dormir, final de semana vai fazer um programa, vai almoçar Sim, fora, vai dar um passeio. Então, ficou só por conveniência. Está cheio de casamentos assim. Tem muitos assim, sim, a de grande 10, 12, maioria, né, 15 acaba anos. ficando assim. Que é conveniente. Fala assim, já sei como é que é, já sei o humor, já sei tudo. E aí o O time principal que vai tá ser a ganhando não conveniência. se mexe. E aí, de vez em quando, tem lá o amoroso, que vai ter um sexo de vez em quando, né? Tem um pouco de carinho, e vai. Mas pode sim, pode virar. Agora, nós estamos falando hoje de quando inicia essa coisa pela conveniência. Não tinha o vínculo amoroso, se for desenvolver, vai ser depois pela convivência de conveniência. Então, pelo contato Sim, de estar junto, dividindo as coisas, conversando, e aí começa-se as vigas auxiliares. Então, aí começa na relação, começa a ter um carinho, ou começa a ter um sexo, e de repente esse sexo fica muito bom, né? Vai complementando. Mas o primeiro, o sintônico, que atraiu, que juntou eles, é a conveniência.
Um outro exemplo, um casal, para conseguir o mesmo objetivo. O cara, Sim, ele está separado, ele queria ter um filho, não teve na relação anterior, mas numa festa encontra uma mulher, encontra uma pessoa que começa a conversar e ela tem também um desejo de ter filho. Ela já teve uma relação também e não teve filhos. E ficou aquela vontade, aquela coisa, aquele desejo da maternidade e da paternidade. Eles começam a conversar, começam a sair, e aí eles acham que é interessante, que eles têm um objetivo em comum, que é ter um filho. Então, já acharam simpáticos, bacaninha e tal, e aí a conveniência vai ser ter um filho. Então, o que exato. uniu eles, na realidade, foi o objetivo de ter um filho. E aí eles têm o O filho. desejo, né? Isso. Aí eles têm o filho, esse filho vai desenvolvendo, vai crescendo. Nessa relação também eles podem desenvolver um vínculo amoroso e pode desenvolver também de conveniência, de compensatório. Ou a principal vai ser de conveniência, que é ter o filho. Se eles não desenvolverem nada disso, ficar só aquele meio morno, já tem filho, aí assim fica meio só um social, essas coisas, a hora que esse filho tiver um determinado tamanho que não tiver mais necessidade de os dois estarem juntos e eles se sentirem satisfeitos, essa relação também vai acabar, se eles não tiverem um novo Vai acabar. objetivo. Né? Ou eles criam um novo objetivo, então pode ser assim, tá legal, vamos ficar lá, vamos ver a faculdade do nosso filho. Então, eles fizeram um projeto para 18 anos, para 20 anos. Né? Daí, Sim. vamos ver os netos. Legal, eles podem prorrogar esse projeto. Mas o principal vai Eles ser a conveniência. alimentaram o vínculo de conveniência, né? Na Isso. verdade, né? Eles criaram uma estrutura toda ao redor desse vínculo de conveniência para que ele fosse cada vez ficando mais forte, né? Maior. Isso. Porque o que acontece em alguns casais é exatamente isso. Ai, qual foi o vínculo, né? Ah, eu queria ser pai, ela era a pessoa ideal, vou Isso. lá, vou me casar com ela. Ela também, por um outro lado, às vezes tem uma paixão, não ama, mas ele vai ser um bom pai, né? As mulheres Eu têm uma quero ter um visão meio assim, filho, isso, assim, vai ser bom reprodutor, vai dar filho bom. A isso, genética é vai dar boa, filho bom. né? A genética é boa. E às vezes, foi excelente esse exemplo que você colocou, porque assim, às vezes você vê que a mulher teve o filho, legal, e daí ela transfere toda a atenção para esse filho. E aí fica em Exato. quarto, quinto plano o companheiro. Pronto, aí abalou a conveniência, porque desbalanceou. Vai estar atendendo só o interesse praticamente dela. Né? E aí ele vai começar a ter as queixas dele pelo monopólio, pela falta de atenção. E ela mesma vai perder o interesse nele, porque o objetivo não era ele. O interesse não era ele. O interesse era o filho. Como pode ser ao contrário também. Né? O marido falar, já tive o filho, meu filho aqui, legal, agora não faço mais questão que ela fique aqui comigo, né? No passar dos tempos. Se não foi desenvolvido, se não foi criado, se não foi Sim. cultivado o vínculo amoroso, ou se não apareceram os compensatórios. Alguma pergunta do pessoal aí? Sim. Legal. Quem perguntou? Pode mandar, pessoal. Teve pergunta? Deixa eu ver se eu. Vai, pessoal, perguntas. Caso específico, sabe aquele assim? Olha, eu tenho um amigo, ele queria saber. Eu tenho uma amiga, ela queria saber. Legal. A gente sempre tem um amigo ou uma amiga que tem uma dúvida. Sim. Vou começar a trazer as dúvidas aqui dos meus amigos. Legal, legal. Vamos lá. No caso, né, do vínculo de conveniência, que ele é encoberto, né? Ele não é explícito, né? Que é essa coisa, eu tenho um desejo, eu não vou te falar, que é Você travou. Você tem um desejo, voltou. ter o filho,
Mas eu não vou te falar, mas eu tô vendo que você vai ser um ótimo procriador, né? Vai criar bem as crianças e etc e tal. E por um outro lado, você me olha dessa forma. Ah, ela tem um perfil para ser uma boa mãe, vem de uma família, etc e tal. E aí, a gente começa a se relacionar, eu e esse amigo. As crianças cresceram, casaram, se formaram, foram embora. O que resta desse casal, Emílio? Então, aí necessariamente para ter esse final, não precisa necessariamente só de conveniência, né? Em todos os casos, normalmente acontece isso, porque se as pessoas não se prepararam para essa fase da vida, vai aparecer a síndrome do ninho vazio. Então, Sim, a que é muito comum, tendência, principalmente entre as mulheres, né? isso, a tendência é começar a entrar em depressão porque começa a acreditar que não tem mais função, né? Que não tem mais função, que a função, se era da maternidade de ser mãe, cumpriu a função, e aí não pensou, não projetou, não desenvolveu outras coisas, concentrou 100% da atenção naquilo. E aí, de repente, os filhos vão viver a vida deles, e ela esquece que isso vai acontecer, porque com ela aconteceu também, porque ela saiu da casa dos pais dela e foi viver a vida dela. Então, é um ciclo natural, né? E aí entra em depressão. Como é que resolve isso? Resolve assim: eu tenho que criar meus filhos para que eles sejam adultos felizes, seja lá como é que eles vão ser felizes, é o que eles desejam, não o que eu desejo. Eu não vou ser protagonista na vida deles, eu vou ser protagonista na minha vida. Então, eu faço isso aí e vou desenvolvendo projetos paralelos, porque a minha função na vida não é de ser pai ou de ser mãe. Isso é um dos papéis. Que eu vou exercer durante a minha Isso, vida. eu tenho que continuar com a minha vida. Então, se alguém está nesse momento de maternidade, ou com filhos já com uma certa idade, ou adolescente, ou entrando na adolescência, e se começa a passar isso na cabeça, uma coisa muito legal é pensar assim: quais eram os meus projetos lá na adolescência, antes de eu entrar num relacionamento sério, antes de eu me casar, antes de eu ter uma união? Quais eram os meus projetos? O que eu desejava? O que eu imaginava que eu ia ser? Eu ia ser cantor, ia ser piloto, ia ser pintor, ia ser contador. O que é que eu deixei esse projeto para trás? E começa a retomar esse projeto. E se você ainda está longe dos filhos crescerem para a faculdade e ir embora, já pensa nisso também, já começa a entrar nesse projeto. Lembra lá quais eram minhas aspirações, o que eu tinha talento, o que eu gostava de fazer. Não espera chegar o momento para desenvolver isso, porque aí você tem tempo para começar e não precisa de recurso. Porque hoje, com a internet, qualquer assunto que você queira, você tem muita informação de graça. E se você tem tempo para adquirir isso, você vai. E aí você não cai, não vai gerar angústia e não vai gerar depressão, por quê? Porque você equalizou as coisas. Você já foi se preparando para continuar e desenvolver outras habilidades, para outras funções, além da maternidade ou da paternidade. Faz sentido? Sim, Isso. sim. Isso ajuda. Então, É que existem diversas formas de formação de famílias, né? De estrutura e, familiar. E acontece muito, por exemplo, é um casal que se casa porque a moça está grávida. É uma conveniência também. pode ser uma conveniência ou pode ser uma obrigação, né? Peguei pesada agora, né? Livre espancada à vontade, né? Mas é uma Sim. conveniência. E aí entra uma conveniência da família também, né? Porque se livra do problema e tem alguém que vai segurar o negócio. E às vezes é uma conveniência porque assim, eu tenho medo, o outro tem medo.
E aí, como tem uma Ambos certa estão com pressão, medo. põe a fralda e vai, né? Agora, o bacana é que assim, a maioria dos casamentos vai funcionar sempre na mesma dinâmica. Foi a conveniência, mas pode se desenvolver um vínculo amoroso e que essa Pode, conveniência seja claro. por muito pouco tempo, porque de repente, alguns, a hora que olha a cara do neném, fala: puxa vida, demorou, valeu a pena, é isso aqui que eu quero, é essa companheira que eu quero, é esse companheiro que eu quero. E aí legal, e aí começa, porque fica um clima novo, a objetividade é outra, as conquistas vão ser outras. Então, esse próprio período de estar passando e trabalhando por um mesmo objetivo, muitas vezes acaba unindo. Sim, O que é que tem que cultivar aí é um clima facilitador para todos. E as famílias também, não é as famílias serem permissivas ou superprotetoras, não, mas criar uma condição facilitadora. Não como castigo, porque algumas famílias impõem isso como castigo. E aí o resultado o que que é? sim. Tá legal, eu vou ficar junto até eu ter minha autonomia, ou tentar, ou daqui a um ano, pronto, já foi cada um para um lado e alguém sobrou com a criança. Sim. Ou vivem, né, por vários anos com aquela infelicidadezinha guardada, né? Porque alguém nessa relação vai acabar enterrando sonhos quando acontece dessa forma. Ou seja, a moça, ou seja, o rapaz, eles acabam enterrando sonhos do tipo: ah, eu sonhava em trabalhar, ter tal coisa, até X idade, enfim, e aí você engravidou. Isso. Engravidou, e agora eu vou ter que casar por conta da família e etc e tal. Lógico que no decorrer as coisas mudam, né? Entra-se outros vínculos e acho que deu uma travadinha, Não, né? tudo bem, já voltou. Voltou? Voltou. Já. E aí eles acabam desenvolvendo um vínculo amoroso, um vínculo compensatório, enfim. Mas no primeiro. Mas até que ponto vai se segurar essa relação? Porque às vezes se mantém por alguns anos, mas uma hora esse filho que foi a causa do casamento, ele vai embora. E aí? Então, vamos voltar naquela parte então da conveniência, que é assim, num primeiro momento, pode ser conveniente, como qualquer outro Uhum, casamento, mesmo que não tenha filho, mesmo que não tenha uma gravidez inesperada. Se tiver uhum, um clima facilitador, tiver um propósito, vai se desenvolver essa parte do vínculo amoroso. E aí, sim. mesmo que tenha o de conveniência, mas vai se criando, que nem eu falei, vai ficando, e vai ficando. E depois que o filho vai embora, se torna conveniente, porque assim você tem a convivência da pessoa. Você está lá com ela há 18 anos, 20 anos. Já Já sabe o construiu um jeitão, já fez patrimônio, já tá ali com a patrimônio, família e etc e e tal. já, A conveniência, na já se verdade, só acomodou. vai mudar de lugar, né? Isso, você vai Antes fazendo era transferência. criança, Transferência de objetivos. antes, sim. Antes era criança, hoje a gente vai ficar junto porque a gente construiu um patrimônio e não é interessante a gente se separar porque eu vou te dar metade, ou eu vou perder boa parte dele, enfim, eu não vou te Isso, dar nada, e mas não etc é e só tal, ruim. enfim. Mas não é só ruim. Pode ser assim também. Nossa, legal, ó. Teve a gravidez, acabamos ficando juntos. Então, por exemplo, a família dela é uma família bem relacionada, é uma família legal. Isso me propicia fazer uma network, fazer uma rede de relacionamento, conviver com outras pessoas que, numa época normal, a minha classe social não permitiria. Então, eu já tenho outro ganho. Uhum, E no que eu vou me relacionando e vou tendo outras aspirações, isso pode me abrir muitas portas. Então, eu vou mudando o interesse e eu vou tendo ganhos. Se eu não tiver um vínculo, não desenvolver um vínculo amoroso, eu continuo tendo ganhos. E necessariamente eu não preciso, porque se eu estou tendo ganhos
e a outra pessoa está tendo ganho também, ela pode viver 50 anos, 100 anos. Você falou, vamos construir um patrimônio, de repente, casamos, agora eu comecei a construir um patrimônio. Por quê? Porque me abriu determinadas portas. Legal, começo a fazer um patrimônio. Isso aqui é bom, aí eu vou dobrar esse patrimônio. Eu vou ser empresário, ou eu vou ser de repente, eu tenho uma companheira que é muito inteligente e ela vai me dar subsídios para mim ser um showman, para mim fazer palestras, para mim sair fazendo cursos, essas coisas todas. Não que eu seja inteligente para elaborar tudo isso, mas eu sou bom para falar, sou um bom orador. E aí a conveniência, Comunicador. dos dois, por quê? Ela gosta de produzir e ele gosta de executar. E aí fica uma conveniência. Todo mundo conhece alguém assim. Né? E tem players no mercado tem players no mercado que, se você olha, boa parte do casamento deles foi assim ou continuam sendo assim. E você olha, é uma conveniência. Porque você vai ver qual é o ponto de ligação, o que é que une e aonde é que tá, onde é que dá a encrenca. Quando deixa de atender a conveniência. Percebe? Então, a gravidez é uma situação normal. Mesmo porque, assim, na época que nós vivemos hoje, né, ninguém pode dizer assim, não sabia. Meio de comunicação, todo mundo E você tem deu um acesso. exemplo que acontecia lá atrás. Hoje em dia isso é mais comum do que... Aliás, é até normal. E hoje em dia, dificilmente a É família muito fala vai comum. ter Não que casar. choca ninguém mais casa com essa obrigação, né? Isso aí é coisa do passado. E também tem uma outra coisa. Por outro lado também, a sociedade ficou, vamos dizer, entre aspas, mais permissiva, né? Daí as mães, que são superprotetoras, falam, vem morar aqui, vem na minha casa, e fica lá cuidando aí não mais de 2, né? De 3. E aí impede o casal, muitas vezes, de amadurecer, se dá toda essa superproteção. Tem que dar suporte, não superproteção. Dar suporte para eles Sim. passarem pela experiência, para eles criarem estrutura, para eles se Crescerem, fortalecerem, né? para eles ficarem maduros, fortes, entenderem, autônomos, né? Mas Criarem muita os gente acha que próprios a vínculos, né? superproteção... muita gente acha que a superproteção é que vai dar isso. Não. Superproteção não deixa desenvolver. A pessoa tem um Não. potencial de desenvolver uma musculatura e ela vai ficar toda flácida, porque ela não faz exercício. Não é? E quando faz, toma o relaxante muscular, não adianta nada. E aí tem uma outra relação de conveniência também que é interessante, porque assim, o rapaz vem do interior para a cidade para estudar, fazer a faculdade. Ele é de uma família simples lá no interior, tranquilo, sossegado, família modesta. E aí ele se aplica nas coisas, ele é interessado. E ele vai fazer uma faculdade de engenharia. E lá ele começa a estudar e conhece uma moça. Não é lá uma beleza, uma beldade, mas ela é agradável de conversar e eles fazem amizade. E aí eles vão estudar junto, ele vai estudar na casa dela, ela tem uma classe social mais abastada, com mais recursos. Favorável, né, aos olhos dele, né, que Isso, vem de muito uma outra favorável. realidade tão diferente. E ele também é muito bem recebido pela família dela, porque ele é educado, tal. O pai, a mãe, os irmãos, todo mundo trata ele muito bem, ele é bem recebido. E ele vai ficando à vontade. E aí, o pai dela é dono de uma construtora, né? E vai fazendo aquele relacionamento, e aí ele começa a se relacionar com ela. Ela tinha problema que ela não era tão bem requisitada paquerada pelos meninos, tal, pelos jovens, e ela tem essa atenção toda, eles vão desenvolvendo um certo relacionamento e acabam casando, porque tem uma conveniência que ela tem um marido que é aprovado pela família,
que é bem recebido pela família, e ele que já tem uma carreira garantida dentro da construtora do sogro, né? Porque ele está fazendo engenharias, então ele já está lá tudo encaminhado. Então, esse conjunto de fatores de interesses acabam fazendo essa relação se solidificar, aonde a estrutura principal vai ser exatamente essa conveniência toda. Que é conveniente, ele fica com ela, ela não é a moça mais bonita da escola, mas tem esse ganho de entorno todo que o entorno oferece. Então se faz. E são casamentos que podem durar 30 anos, 40 anos também. Porque se vai se realimentando, e aí sempre eu falo, há a possibilidade de desenvolver o vínculo amoroso. Né? Porque aí começa a sair, tem a parte intelectual, tem a parte afetiva, porque é agradável, vai saindo, tem essas convivências todas, e a parte sexual, né? Que pode também ser muito interessante. Então, existem todas as possibilidades. Agora, o que tem um fator importantíssimo nisso sempre? Tanto no vínculo amoroso, como no vínculo compensatório, como no vínculo de conveniência, uma coisa que é muito importante é a dinâmica de comunicação. Como é que esse casal se comunica? Né? Precisa ter uma franqueza muito grande. Precisa se conversar. As expectativas, elas têm que ser explicitadas. Tem que falar, olha, eu penso isso aqui, eu gosto disso aqui, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu não gosto de fazer aquilo. Para não ficar com a expectativa só na cabeça, sem comunicar para o outro, porque daí o outro não sabe, não vai fazer e você vai acabar se frustrando. Então, a gente vê casais, grande parte dos casais, como eles já não namoraram, e eles ficaram só nos estímulos externos e voltados para fora, eles mal conhecem o parceiro ou a parceira. Mas a cabeça deles tem um monte de expectativa que eles criaram a respeito da outra pessoa e do que eles querem receber de atenção, principalmente. Agora, o outro nem... Mas que não foi dita, né? Isso, não acontece. E aí começa o quê? A ter frustrações. Porque há 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo bem. Mas depois de um tempo, aquilo começa a ficar irritante, porque o monstro na cabeça começa assim, acho que ele está fazendo isso de propósito, para me irritar. Né? Ele está fazendo para me irritar, não custa nada. Custava alguma coisa de falar? E aí... Vem aquelas famosas frases, né? Você só pode fazer isso, você só pode estar fazendo isso de propósito. Não é possível. De propósito, né? Se bobear, entra numa dinâmica persecutória, né? Achando que está fazendo de propósito, que é pessoal, e não é pessoal. Então, isso é importante. Sempre ter uma comunicação. Né? Deu para ver que o de conveniência é mais comum do que a gente imagina? E para se manter a relação, mesmo que tenha um vínculo amoroso que esteja o principal, a viga mestra da coisa, vai ter importante identificar também nas relações, cada um olhar e falar assim, tá legal, eu amo essa pessoa, eu gosto muito dela, muito agradável, tal. A estrutura principal do meu casamento é o vínculo amoroso. Mas deixa eu ver quais são as conveniências que eu tenho também. Porque aí você aumenta o autoconhecimento e propicia você ter a sua relação mais sólida, porque qualquer coisa que mude ali é mais rápido de se conversar e de se negociar. Mas surpreendido. É que nem sempre os casais têm essa clareza, né? Exceto nos vínculos de conveniências que já são explícitas, né? Que já é um acordo quando entram. Agora, quando não é assim, a olho nu, né? Que você entra meio que a cega nessa questão, qual é a conveniência. Eu sei, mas eu não te falo, você sabe a sua, mas você não me fala. Então, ambos não sabemos. Não existe essa troca, né? É porque as pessoas nem sabem que tem, né, normalmente. Você acaba entrando na relação... Oi? Acho que deu uma travada. Não, estou ouvindo.
Você falou que às vezes não tem essa troca, e acaba entrando na relação. Isso. Acaba entrando na relação e aí durante essa relação, depois que eu tenho a minha conveniência atendida, a tendência, se eu não criei, não fortaleci um outro vínculo para que ele segure essa relação, a minha tendência é o quê? A procurar fora. Isso, então. Por quê? Porque se você tinha lá, o principal era o vínculo de conveniência, atingiu o objetivo, já conseguiu, já fez a conquista daquele objetivo, o desejo está realizado, e você não criou um novo desejo, uma nova conveniência, já não tem mais função. Acabou a relação. Percebe? Fala assim, tá legal, eu vou ficar com aquela pessoa porque ela financeiramente vai me impulsionar, aí eu também tenho uma posição financeira muito boa. Tá legal, daí eu fico lá 10 anos com a pessoa. Se eu não desenvolver outros vínculos e mais nada, e aí eu estou já com um montão de dinheiro, que aí eu já montei meu negócio, já tenho meu próprio dinheiro, já ganhei um monte, não tem mais por que estar junto. Sim. E aí é difícil. Já atendeu, né? Isso, mas normalmente, como não é consciente isso nas pessoas, porque nesse caso, você é consciente, o cara fala, ó, legal, tá mais, estou pedindo de volta, estou indo embora, ou vice-versa. Né? Uma das partes fala, estou indo embora, acabou. Que até é um pouco mais fácil de resolver, porque o objetivo era O claro. tipo famoso, eu não estar preciso mais de você, junto. né? Isso. Quando a pessoa tem essa clareza, ela vai fazer isso, né? Eu não preciso mais de Isso. você. Agora, nos Já outros. aturei até aqui porque eu tinha um objetivo maior. Eu alcancei agora. Eu tinha um Tchau, interesse, né? Não tchau. era objetivo, eu tinha um interesse, é bem claro assim, eu tinha um interesse, esse interesse aqui já foi suprido, legal. Você não tem mais nada para me oferecer agora, o meu interesse. Então, você não tem mais um interesse, muito obrigado, passa a ver. Por isso que é E eu importante, vou buscar fazer um vínculo com uma outra pessoa que eu vou ter outro tipo de interesse. Seja de conveniência, seja amoroso, isso, por isso que é compensatório, importante o né? autoconhecimento. Por isso que é importante parar e voltar um pouco para dentro. Por isso que é importante, quando a gente tem alguma coisa que está incomodando a gente procurar uma ajuda especializada para poder organizar essas ideias, esses pensamentos, para a gente poder reformular antes de acontecer um fatal. Porque aí eu passo a ter a direção da minha vida. O comando, o Ó, volante está na minha o mão. Eduardo perguntou aqui: Temos. tem algum sinal para percebermos que há apenas o interesse da outra parte? Beijo, Edu. Se tem algum sinal para perceber que apenas tem interesse da outra parte, tem vários sinais, né? Tem vários Sim, sinais. Vários, pode ter um monte. Mas pode ser, por exemplo, assim, se a relação dá uma via de uma mão só, já você é um tem que grande parar sinal. e olhar, falar assim, por que, nesse caso aí, o que eu entendo é assim, eu só dou, e não recebo nada em troca, E até porque nesses casos, de vínculo de conveniência, quando o outro começa a esfriar porque ele já alcançou o que ele queria, o objetivo dele, o interesse dele, né, no caso, ele começa a esfriar amorosamente, a não investir tanto na relação. Isso fica muito bem claro. E o outro sempre está naquela busca de investir. Mas ele já não quer mais investir nessa relação. Para ele já bastou. Ele alcançou o interesse que ele tinha, né? sim. Na verdade, inconscientemente, ele quer mais é que aquilo acabe o quanto antes. Então, mas tem uma coisa interessante aí que é assim também. Muitas vezes a gente fica olhando qual é a conveniência do outro. O mais importante não é olhar qual é a conveniência do outro. O mais importante é É a olhar nossa qual é a minha conveniência. conveniência. Então, eu vou usar um outro termo aqui, que serve para qualquer uma Tá. relação. Qual é
a minha intenção. A primeira, a segunda, a terceira, a 15ª, a 26ª. Por quê? Boa, boa. Porque eu falo assim, mas eu dou tudo. Tá, se eu não recebo nada e eu dou tudo, por que eu estou dando tudo? Qual é a minha intenção em dar tudo para o outro? Qual é o ganho que eu tô tendo com isso? Ou qual o ganho que eu não estou tendo, né? Porque se eu estivesse tendo ganho, tudo bem. Mas se eu começo a ficar incomodado e começo a achar que é uma injustiça porque eu dou tudo, então eu não estou tendo ganho. Tá, mas qual é a minha intenção? Né? Tem um termo que a gente usa que é de vicariância. Isso não estou generalizando, mas, por exemplo, vicariância, eu uso um modelo para obter outro. Então, muitas vezes eu dou, não é porque eu sou generoso, mas eu dou para que tenha reciprocidade, para mim receber. É como se eu fizesse uma provocação para receber algo. Então, às vezes, Ó, o Eduardo mandou aqui. Mas observando os relacionamentos hoje em dia, parece que tudo gira em torno de conveniência. Você acha isso, Emílio? eu acho que nem tudo. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Pode ser amoroso, porque assim, Sim. se eu amo uma pessoa, esse amor dos colegas e tudo mais, eu penso que assim, o amor, você não precisa receber nada. Quem ama, ele Exato. dá. Dá de A graça. construção de um vínculo amoroso é isso. Não é a conveniência, não é o compensatório. É a união lá do sexual, do intelectual e do afetivo, que vai fazer o amoroso. Tem as três coisas, uma em maior escala, outra em menor, mas é mais doação. Você tem e satisfaz, você não espera receber nada de bom. Então, por isso que é muito banalizado o termo de falar eu amo, eu amo, eu amo. Porque esse eu amo pode ser até conveniente. Quando deixou de ser conveniente, eu não amo mais. Então, não era o Não amor. vai amar mais. Isso. Não era amor, era conveniência. Isso. Então, se eu sei qual é a minha intenção numa relação, é assim, por que eu vou entrar? Por que eu vou procurar um companheiro ou uma companheira? Para quê? Por quê e para quê, que é mais importante. Para quê? Então, você começa a se questionar e começa a responder, vai anotando. Tá, para isso, tá. Para que mais? Tá. E uma pessoa que vai me oferecer isso, o que eu estou disposto, qual vai ser a minha contrapartida? O que eu vou oferecer? É um processo que requer pensar um pouco. Muito conhecimento, Né? muito autoconhecimento. Precisa Então, mas saber qual é a sua intenção para essa relação, né? Para que eu quero ter alguém hoje na minha vida? O isso. que acrescentaria na minha vida ter uma pessoa hoje, E o que eu estou disposto a né? oferecer para essa pessoa? Exato. Porque assim, Porque o que a gente vê muito assim, isso eu escuto, né? Papo de boteco, né? é, Como diz eu e a Isa. Aliás, amanhã tem papo de boteco, viu? E a gente conversa muito sobre isso, a gente escuta muitas amigas, muitas, enfim, homens também, né? No famoso papo de boteco, que assim, eu quero a mulher XYZ, ela tem que ser independente, ela tem que isso, nananana. Tá, e você vai dar o que para ela? O famoso eu sou sapo e quero uma princesa? Cara, se é sapo, você vai arrumar sapa. Se é príncipe, você vai arrumar princesa. É troca, mas né? ele até pode Não... arrumar, ele como sapo até arruma as princesas iludidas, né? Sim, sempre E tem, né? vice-versa. Mas assim, mas Obrigada a você, Edu. se eu quero uma mulher que seja independente, como você falou, será que eu quero mesmo? Será que eu vou aguentar conviver com uma Uma mulher mulher independente independente, ou forte. a minha segurança é suficiente para conviver com uma pessoa, para mim não começar a criar um monte de fantasma na minha cabeça? E eu começar a me sentir inseguro? Porque se eu sou inseguro, como é que eu vou conviver com uma pessoa independente? Não precisa ser mulher, Exato. é qualquer um. Sim. Se o parceiro ou a parceira vai ser independente, tá legal, mas eu estou falando isso porque
eu quero uma pessoa independente mesmo, ou eu quero uma pessoa a qual eu não precise dar nada? Ou eu não preciso ficar cuidando dela? Exato, que aí é onde entra a conveniência. Então, Para mim é conveniente ter alguém que eu não preciso mas não tem dar clareza. absolutamente nada. Uma Não pessoa, tem a pessoa clareza. não tem clareza. Então ela fala assim, eu quero uma pessoa independente. Tá legal. Por isso que eu falei, por que e para quê? Por que você quer ela é Exato, independente? Né? Ah, aí se eu vou responder por quê, eu vou ter que parar um pouco e pensar. exato. Porque essa independente também pode ser assim, será que essa independente é porque e qual o conceito de independência para você? Não é definição, é É conceito. independência emocional, é independência financeira, é independência Isso. Porque familiar, se a é independência independência financeira é social. para que ela seja minha provedora, essa outra pessoa, não sei. Por isso que é importante. Tem que parar, O olhar e autoconhecimento, fazer o autoconhecimento. o que é que eu quero de fato, né? Porque senão fica papo de boteco mesmo, ficar repetindo que nem É papo de papagaio de boteco. pirata, né? Fica repetindo que nem papagaio de pirata, dizendo que eu quero, que eu não quero, e não dá em nada. Mas nem você sabe o que você Isso, quer. porque fica na Não tá. superfície. Claro, você não tem uma clareza, né? É por isso que eu costumo falar para as minhas clientes, eu falo, gente, vocês precisam colocar no papel o que é que vocês querem. É só Por que você quer essa pessoa com essas características? O que ela vai agregar na sua vida? Porque eu escuto muitas mulheres falando assim: ah, eu quero um homem estável financeiramente. o que é estável Tá, você quer um financeiramente? homem estável financeiramente. E aí a gente vai esmiuçando para trazer a clareza, né? Estável financeiramente. O que é ser estável financeiramente? Ah, que ele ou seja um empresário, ou que ele tenha um bom emprego, já tenha uma casa própria. Nananana. Eu deixo ela deva entrar no devaneio dela. Quando ela sobe, que ela tá lá no alto, eu vou lá e puxo o tapete e falo, mas vem cá, você não fala que você quer ser uma mulher independente? Eu ainda não entendi por que você precisa de um homem com essas características. É para ele te sustentar? É isso? Ah, é porque eu quero ter uma vida confortável. E o que é ter uma vida confortável para você? Isso. Isso. Na hora ela muda de ideia, é verdade, isso não vai ser confortável, porque aí eu vou perder a minha independência, Mas daí porque ela eu vou abre passar a mão? depender dele. Daí ela abre Não mão? quer abrir mão, não quer abrir mão. Isso. Eu falo, então, busca clareza do que realmente você quer. Você quer abrir mão da sua liberdade hoje? Não, não quero, não abro mão. Então, por que você quer entrar dentro da gaiola, fechar de chave Mas não e dar lá na mão necessariamente, do né? outro? Porque ela pode formular isso diferente. Se ela começar a ter clareza, então ela fala assim: eu quero um marido que seja empresário, bem-sucedido, porque está cheio de empresário falido. Tem que aprender a pensar Sim. e ordenar as coisas. Ter Então, CNPJ não empresário, quer dizer ser bem-sucedido, empresário né? bem-sucedido, que tenha recursos, que não queira que eu trabalhe, porque se ela não quer trabalhar, ela tem que fazer o enunciado completo para ela poder localizar, para ela não ter surpresas. Mas geralmente elas querem trabalhar. Esse é o X, elas Ela querem quer trabalhar. trabalhar ou ela quer Querem ter mostrar que ela é independente? É mais um as duas ponto. coisas. É complicado, são várias camadas. Assim, você Sim, quer trabalhar? Por que você quer trabalhar? Ah, por isso. E para quê? Porque ela não pode usar o argumento que é para ela ter o dinheiro dela, que se ela vai ter o dinheiro dela, ela não precisa de um cara bem-sucedido com recursos. Né? sim. E daí você vai ver que, na realidade, ela não sabe o que ela quer. Não sabe. Ela só está Não sabe. repetindo o que ela está ouvindo das amigas ou da mãe, ou lá, quando ela na infância dela e falava Que assim, alguém falou que é casa com legal e cara esse é o rico. ideal de relacionamento. Ou case com um cara rico para você não ficar aqui, ó, todo mês saber, tá vendo que a gente não sabe se vai pagar as contas no final do mês. Essa programação que se recebe Exato. também. Uhum. Por isso que as pessoas que perderam, que primeiro que elas não sabem a necessidade delas, que elas não se conhecem.
Elas têm um E aí sai padrão. entrando no primeiro relacionamento que vê, que acha, fala, não, é isso aqui. Por isso que o mais É isso aqui. importante, né, e não dá para a gente aprofundar muito aqui também, porque senão acaba ficando confuso, mas assim, a intenção, qual é a intenção? Quando eu tenho clareza da minha intenção, fica fácil de eu ver quais os desdobramentos que podem ter. Sim. Porque eu tenho um script meu, eu não dei cópia do script para outra pessoa. Então, tem muitas variáveis. Então, primeiro eu tenho que saber, não adianta eu conhecer a pessoa, eu tenho que saber primeiro qual é o meu script. Para O que eu depois, quando quero? eu vou fazendo as minhas O que eu falas, quero, como eu quero e saber. quando eu quero. Isso, para quando eu vou fazendo as minhas falas, saber se a outra pessoa vai interagir. Porque se o Sim, script dela for outro, já não deu, já vai ser difícil. Então, ou vai ter que sentar e conversar muito, ou aquele script não serve para complementar o meu. Eu vou ter que procurar outro script. Né? Porque, por exemplo, por isso que é o que eu falo para as minhas meninas. Meninas, não encanem com esse negócio de, ai, conheceu, começou a namorar, saiu hoje, saiu duas, três. O script não bateu? Vaza, gata. Sai correndo. Não tem problema. então, Chama o próximo. mas antes de sair É correndo, melhor do que você ficar. ela tem que Mas pensar o tenha que é que clareza do que ela você quer. quer. O que é que ela quer para a vida dela. Exatamente. Porque A partir do momento que ela sabe o que quer, ela tem um script dela, conheceu o boy, começou a sair, não bateu, tchau. isso, porque se ela quer Porque gente de nos papo dois, três cabeça, primeiros encontros você já vai saber. se ela quer gente de papo cabeça, mas ela só vai em lugar que a última coisa que se fala é papo cabeça, ela nunca vai encontrar, pô. Tá? Não, não vai. Primeiro, sempre, o que, que eu quero? Quais são as minhas necessidades? Quais são minhas carências? Quais são meus desejos? Quais são minhas habilidades? O que, que eu tenho para oferecer para uma pessoa? E qual é a minha intenção? Para que eu quero um companheiro ou uma companheira? Para quê? O que ele vai me trazer, né? Para que eu preciso? O que é que está faltando em mim que eu preciso do outro para complementar? Porque muitas vezes acontece isso É, nas relações, né? ou eu Eu tenho, procuro no outro o que na verdade falta em mim. ou eu tenho um conceito de identidade exacerbado e eu acho que eu sou muito bom. E aí eu vou lá, vou procurar os carentes para me ajudar os carentes. E aí eu não tenho consciência de que eu tenho necessidades. Eu acho que não. Eu acho que eu sou o cara que supre todo mundo. Ah, isso é uma Sim, necessidade minha. Isso é uma carência minha que eu tenho que sim. estar É o tempo algo que todo falta em suprindo os mim. outros. Então, assim, qual é a intenção? Tem que ter clareza na intenção. Se a gente tiver clareza, fala assim, todo mundo, dá uma paradinha agora e pensa assim, ó, 2 minutinhos. A pessoa que eu estou me relacionando hoje, qual é a minha intenção? Não é para responder para ninguém, é só para você mesmo. Qual é a minha intenção nesse relacionamento hoje? Eu posso levantar a mão? Falei, Miri, você não vale. E aí, e aí o que acontece? E aí tem que entender, falar, opa, mas se eu tenho essa intenção aqui, as minhas ações, a minha conduta, a minha vida está para e passo, está direcionada para isso? Ou eu tenho essa intenção aqui e estou fazendo outra coisa totalmente diferente? E sempre pergunto, o que, que eu tenho E para oferecer? geralmente tá, né? Geralmente você tá fazendo Isso, totalmente agora não tem diferente. nada de É que nem errado. você falou, eu quero um intelectual, mas eu tô procurando no boteco em vez de ir no café filosófico. Isso. Agora, não tem nada de errado Não não vai saber achar, isso. né? Nós estamos falando, e está cheio de lugar que tem informações a respeito disso. E só esse bate-papo da Sim, gente aqui já começa, se quiser, porque não foi ensinado para a gente. Isso a gente devia aprender desde sim. criança, não foi? Então, meu professor, o Vitor, ele sempre disse uma coisa assim: as pessoas não têm culpa de ter a neurose. As pessoas são culpadas de não tratá-las. Exato, Porque hoje em exato. dia tem disponível para todo mundo. Para quem pode pagar, para quem não pode Sim. pagar, tem serviço federal, municipal, estadual.
Mas todo mundo tem saúde Tem mental, tem CAPS, tem tudo. tudo. A gente tem assim Tem ONGs, um tem tudo. batalhão de recursos, Isso. né, que você pode buscar. Então é olhar assim, não dói. Deixa eu ver aqui o que o Edu mandou. Eu acho engraçado que hoje eu vejo homem e mulher ficam exibindo que querem um parceiro assim e assado, mas estão dispostos a abrir mão de nada. Até que ponto temos que abrir mão de algo para encaixar o relacionamento? Legal, boa pergunta, Edu. Boa pergunta. Primeiro, o quanto é importante isso para você? E o quanto é importante o Exato. relacionamento? Aí você vai ver. De repente, assim, eu não vou abrir mão. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou o cara e não abro mão de nada. Ou, desculpa, de repente o relacionamento é mais importante e isso não é tão relevante que eu possa abrir mão. Não é sinal de fraqueza. A gente muda de ideia. Diz que o grande homem muda de ideia tão logo reconhece o erro. Ou que aquilo não é prioridade e de repente eu fico lá segurando uma coisinha besta que vai impedir toda a minha felicidade para frente. Percebe? Exato. Então, assim, é por fazer Exato. pirraça? Para fazer pirraça? Não deveria, né? Não, então, mas a Não tendência é essa, deveria. porque vem de uma programação também, desde lá da infância. Né? Vem de uma programação desde. Não vou ceder por nada. Quem Então, quiser que me aceite assim, eu sou assim. É tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu tudo nasci bem. assim, eu cresci assim, Olha, Gabriela. olha a Tudo bem. consequência. Vai ter, se você Tem segura, um preço a ser se pago. segura o reggae, tudo bem. Então é fácil. Aí entra a fase de negociação. Começa a negociar. Exato. Tem algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, se tem um casal, um quer ter o filho, outro não quer ter filho, esse que não quer, não dá para ser obrigado a ter um filho. Ou se tiver um Sim. filho contra a vontade para satisfazer o outro, mas totalmente contra a vontade, vai ser horrível a vida inteira. O outro vai Exato. abrir mão de ter o filho porque a outra não quer e vai ficar frustrado a vida inteira porque não exerceu a paternidade ou a maternidade. Então, tem coisas que são pontuais. Se é muito importante, aí você fala assim, ó, gosto muito, amo de paixão essa pessoa, mas não dá para mim conduzir a vida com ela. Eu vou ter que arrumar uma Exato. parceira ou um parceiro que queira ter um filho. Além das outras coisas, Exato. porque isso é importante para mim. Isso não é negociável. Se for negociável, tudo bem, mas sem negociável, que eu digo, é que não vai ficar frustração, ou depois, na primeira briga, ou dali 10 anos, falar assim, eu abri mão da minha maternidade, ou eu reverti a minha vasectomia para isso, para agora você ser ingrata, ou você ser ingrato. Não. Então é muito difícil. Por isso que Por tem que isso que saber o que são que eu quero. importantes os acordos, né? Ele, ele, ele mandou aqui. Fica tipo uma imposição. Vou me impor e mostrar quem manda. Isso. É o pior erro dentro de uma relação, né? Esse tipo de situação de eu vou me impor e mostrar quem manda. É. Uma relação Sim. não foi feita para ninguém mandar, e sim Mas para ter vai, ó, acordos, né? Uma então, conversa. mas se tiver um compensatório lá que um bate, o outro assopra, Oi, desculpa, Emílio, deu uma então. travada, eu não te ouvi. Mas se tem um compensatório lá que um bate, o outro assopra, se entrar no jogo, tudo bem. Agora, a tendência é assim, eu vou fingir que eu acredito, que eu me imponho, porque você vai controlar a mente dessa pessoa 24 horas por dia? Ela pode deixar Não, você jamais. achar, do mesmo jeito que você faz o jogo de achar que você se impõe, ela pode fazer, a outra pessoa pode fazer o jogo do assim, vou deixar ele pensar que ele manda. É. Só Ele que você não finge vai que estar junto manda e eu 24 finjo horas que por dia. obedece e tá tudo ok. Como é que é? Ele finge que manda, eu finjo que obedeço e tá tudo ok. Então, se for no combinado, tudo bem. Agora, se não for, vai dar merda. Por quê? É que esse Porque, combinado nunca é verbalizado, porque né, na vai verdade. É um frustrar. combinado que acaba
Não, mas o acontecendo no caso, paralelo e não no mas o combinado. caso que ele está colocando é combinado? Não, aqui pelo que eu Isso. entendi não é combinado. Isso. Se não é combinado, é Então, assim. aquele combinado que não é verbalizado. Eu Isso. vou fingir que ela manda e. Ok. Então, mas se não é combinado, se não é verbalizado, o que ele colocou é assim: eu vou me impor. Bom, se o outro aceitar a imposição, muito que bem. Agora, a tendência é não aceitar. Ou aceitar por um tempo e Sim, depois falar assim: ó, tô fora. Por quê? Porque tudo que é imposto não funciona, tem que ter a negociação. Ó, sim. lembra que eu falei lá que a relação é assim: tem a individualidade de um, a individualidade do outro. A Uhum. intersecção disso é a relação. Não pode tirar, tem que continuar com a individualidade de cada um. O que vai ser compartilhado é que é a relação. E a relação é para quê? É como é que nós vamos conduzir a vida. E aí, então, tem uma coisa que dá para a gente colocar nesse momento aqui, que é assim, o que eu quero? Eu quero conduzir a vida, eu quero ter uma relação com a pessoa mesmo ou não quero? Quais O as que é minhas, que eu quero de quais as minhas fato, né? necessidades? Quais as minhas expectativas? Quais as minhas intenções? O que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Né? Porque e o autoconhecimento. Porque senão a tendência vai ser assim, o cara vai ter uma tendência, se ele for procurar uma mulher, e procurar uma mulher que seja, se ele não tem autoconhecimento, uma reprodução da mãe dele. Ou da cuidadora, não a mãe necessariamente, mas da cuidadora. Por quê? Sim, Porque pode ser a avó, a tia, quem cuidou dele, né? porque se ele não desenvolver autonomia, ele vai ficar lá esperando que ela diga qual roupa que ele vai usar, põe a comida no prato dele, ou sirva, ou faça, arrume o quarto dele, arrume a cama dele. Está cheio de gente com 30, 35 anos de idade, 40 anos de idade, que as mães ou as cuidadoras continuam fazendo isso. Aí, qual é o modelo que ele tem de mulher? O modelo que ele tem de mulher é esse modelo. Agora, se ele já começou a desenvolver o autoconhecimento, ele tem outras referências, e ele tem outros desejos, ele tem outras perspectivas, que ele pode escolher. Ele fala assim, pô, eu quero ser independente, eu quero ser autônomo. Legal eu ter uma companheira, um companheiro que faça isso, mas não sou dependente. Eu gosto de Ó, receber, ele mas não mandou sou uma coisa aqui dependente. interessante. O Edu mandou aqui. Tem gente que se coloca na posição de obediente, principalmente mulheres, que só fazem o que o marido permite, que age sempre prestando atenção se o parceiro irá aprovar. É, aí também tem vários caminhos para isso, né? Ela Tem. pode fingir Não, que ele não está no falou comando. demais não, Edu. Pode mandar. Não, é isso aí. Ela pode achar, parecer que ela está preocupada com a opinião dele, para ele pensar que ele está no comando, mas, por outro lado, pode ter todo um jogo de sedução, ou mais sedução mesmo, e que faça ele achar que a ideia é dele, que ela que plantou a ideia na cabeça dele, o que ele quer. Isso é muito comum. Pode ser porque ela tem uma carência afetiva e aí ela acha que se o marido coloca limites, que ele está realmente interessado nela, que ela é amada, ou que ela se sente A famosa protegida, prova de amor, né? Ele por uma morre de ciúme de carência mim dela, porque ele né? me ama. Isso, mas pela carência dela. É lá na imaginação dela. Então Exato. ela tem uma neurose lá que ela É acha a carência que afetiva dela, né? Própria isso. E dela. elas gostam de explicitar isso. Vou dar um exemplo que é comum em salão de cabeleireiro. Chega a mulher com o cabelo lá, pelo ombro para baixo do ombro, e fala, vou cortar. 70% vai virar para ela e vai falar assim, mas seu marido deixa? Não faça essa cara de Nainá, Ranço. você sabe disso. É verdade. Eu sei, eu tenho ranço disso. Isso.
Mas não é verdade? De verdade. Eu Então, tenho assim, ranço de quem pensa isso não é que elas são e de quem obedientes. faz isso. Não é que elas são obedientes. Daí ela fala assim, ah, meu marido não gosta que eu corte o cabelo. Mas ela fala isso com orgulho. Por quê? Porque, olha, meu marido, ele gosta de mim com esse cabelo. Meu marido quer que eu fique mais bonita. É como se ela tivesse ganho. Ela está se enaltecendo, usando o teu marido que É que toma conta ela dela. Ela não tem um tem a marido que toma conta autoimagem dela. dela definida, né? Então, assim, Não, mas ele deixa, ele não vai brigar com você se você cortar o cabelo? Pô, nós estamos em 2021 e acontece isso. E tem os caras também que ficam sim, isso é fazendo muito bravata comum. para os amigos. Ah, porque eu sou, eu faço, eu não sei o que lá. E a mulher fala assim, vai não. E ele não vai. Quem pode Não vai, manda, quem de tem jeito juízo nenhum. obedece, né? Óbvio. Agora, É que eu normalmente... sou desobediente, você sabe disso, né, Emílio? Como é que é? Não entendi. Eu sou desobediente, eu sou desobediente, você sabe disso, né? Então, mas... Se eu falar que eu vou cortar o cabelo no ombro e a pessoa falar, não, é muito curto, você não vai cortar no ombro, aí a gente faz isso aqui. Isso. Só de nervo. Agora você vê que tem uma Só de coisa que, assim, nervo. normalmente, esse não pode, não pode, não pode, ou tem que estar no controle, ou faz tudo, é por insegurança. Sim. Porque se tem uma comunicação boa e se tem, né, segurança, fala assim, ó, vou cortar o cabelo. Tem certeza absoluta que a pessoa gosta de mim. Janaína, Ou que você, independente de cabelo curto, ou que você com gosta de cabelo, sem você, né? cabelo, o que eu fizer. É a minha essência, gosta de mim como essência, como pessoa. Então, mas isso, Então, que você gosta de você. Não tinha lá uma novela lá que tinha a Ritinha, que era um personagem legal para usar de a- exemplo. E falava assim, mas você sim, não gosta do fulano? Ela fala, eu gosto, mas gosto mais de mim. sempre. Então, se ela não tem autoestima, porque ela não precisa Não vai. confrontar, porque assim, ó, vou cortar o cabelo. Pô, eu gosto mais do seu cabelo comprido. Mas olha, sabe o que é? Tá chegando o verão, fica muito quente, eu tenho que ficar com o cabelo preso. Você nem curte meu cabelo comprido, porque pelo calor e tudo mais, eu fico usando. Reparou que eu fico usando ele preso? Diálogo. Sim, isso acontece Diálogo. Aí a muito, pessoa fala da assim, mulher viver ah, é de verdade. coque o tempo inteiro. Isso, daí O fala assim, é tempo inteiro. verdade. Eu passei por isso, Isso, de tem que ter ficar argumentação. aquele meu cabelão de coque eu soltava muito raramente quando saía. Isso. Ou seja, eu vivia descabelada. Então, Hoje eu estou sempre com o meu cabelo arrumadinho. mas. Muito mais eu. E por que você não cortava antes? E por Oi? que você não cortava e ficava com ele de corte? Por que que eu não cortei antes? Por que você não cortava e ficava com ele de corte e tudo mais? Porque o marido não gostava de cabelo curto. Isso, e porque não houve a negociação. Ó, calor, cabelo, tal. Por outro lado, experimenta. Olha que pescoço bonito que eu tenho. Olha como realça a minha ossatura. Ó, mulher sabe seduzir. É que às vezes tem um ganho também Sim, em obedecer. É aquele jogo. exato. É o jogo. Então, assim, Aquela famosa, pra que que eu vou. Deixa como tá, vai. Eu já tô aqui assim há tanto isso. tempo. Por isso Deixa, que a deixa, deixa. negociação é No entanto, que importante. quando eu bati o pé, vou cortar, foi um problemão. Foi um problemão. Mas cortei. Então, mas Mas hoje, porque aí eu já estava adquirindo um autoconhecimento isso. meu, Hoje tenho né? certeza que você negociaria. Você usaria de outros encantos para isso. Não é que ele Ah, ia sim. mandar você não cortar, mas era para você ter o argumento de você fazer o que você está desejando sem frustrar o outro. Percebe? Obrigada, Edu. Obrigada, adoro meu cabelinho curto. Faz sentido o que eu falei? Você aí, você Sim, negocia claro. e aí você não frustra o outro. Aí legal, aí dá certo o negócio. Nós estamos falando aqui como é que tem uma boa relação sem embate. Porque se é para Sim. ficar disputando,
Quem tem o pau Uma maior, relação de conversa, se é né? para ficar É, disputando quem não tem vai o pau chegar a lugar maior, nenhum. aí vai dar merda, porque aí vai ficar briga, Vai. confronto o tempo todo. E a ideia que nós estamos Eu vou falando é fazer para te exatamente para não irritar e ter você vai fazer para me irritar e tá tudo certo. isso. E no final ninguém ganha nada. Isso. E a conversa é exatamente para isso, para evitar isso. Para assim, como é que faz para ter uma boa relação? Como é que faz para conviver bem? Dá para conviver bem, eu tenho que saber quem eu sou, quais são minhas carências. Primeiro eu tenho que me conhecer para depois eu desejar as coisas dos outros. Porque senão eu fico pensando assim, Sim. o outro tem que me dar isso, isso, aquilo, me oferecer todas essas coisas. Do jeito que eu sou. Ok, reizinho. Ok, rainha, princesinha. É, Narcisistazinho. tem que ser do jeito que você quer? Não, é troca. O Edu já ficou aqui desencantado. Ó. Eu acho tudo isso muito complicado. Vou ficar sozinho mesmo. Não, Não, Edu, gato. não, Edu. Trabalhe seu Edu, autoconhecimento. ao contrário. Isso são regras simples que, se a gente vai adotando no dia a dia da gente, não é só nas relações afetivas, amorosas, não. Na relação de trabalho, na relação com as pessoas, na vida. Se eu me conheço, eu começo a saber como é que eu me coloco. E aí, eu vou me colocando de uma forma que eu não frustre o outro, mas que eu não me traia. Então, eu não vou impor nada para ninguém, eu vou procurar os meus iguais. Se eu sei quem eu sou, o que, que eu quero, o que, que eu desejo, eu vou procurar meus iguais. Eu economizo um monte de caminho, economizo um monte de tempo, economizo um monte de discussão. Né? É como a gente está dando aquele exemplo. Se eu gosto da parte cultural, eu vou frequentar ambientes culturais com pessoas que curtem cultura. Não é que é melhor ou pior, mas vai ser igual a mim. Eu vou procurar os meus iguais. Se eu acho os meus iguais, fica mais fácil de me relacionar. Não é metade da laranja, Sim, mas são as sim. pessoas que valorizam o que eu quero que seja valorizado. E como é que eu Exato. vou querer que a pessoa valorize uma coisa que eu acho importante, se ela não acha importante? Aí eu vou passar minha vida tentando convencer ela. Melhor eu já calibrar meu radar para onde eu quero. E para mim calibrar ele, eu tenho que saber o que é que me deixa feliz. Lembra de uma campanha do Pão de Açúcar que falava assim? O que faz você feliz? E aí eles Exato. complementaram a campanha, que foi muito legal, falavam assim, o que faz você feliz? Também faz alguém feliz? Aí é nadar de braçada. Isso aí é paraíso. Aí você se relaciona muito bem, porque aí você criou o hábito, cada questão que vai aparecendo fica fácil de ser conversada, de ser negociada. Ninguém tem que ficar cedendo mais. No começo dá mais um pouco de Sim. trabalho, porque ninguém falou nada, ninguém comunicou nada, ninguém negociou nada. Quando você vai abrir uma empresa, você não faz um contrato? Uma sociedade? Não diz lá, cláusula 1, o objetivo da constituição dessa empresa é isso, isso e isso. É plantar banana, colher banana e vender banana? Está lá o objetivo. Exato. Fazem parte dessa sociedade. Fulano, ciclano, beltrano e tal. A participação, essa. Capital investido, esse, aquele e tal. Quem vai ser quem vai gerenciar? Qual vai ser a função administrativa? Como é que vai ser o Prolabore? Como é que vai ser a distribuição de lucros? Como é que vai ser a divisão dos prejuízos? Não tem tudo isso numa sociedade civil? O relacionamento é a mesma coisa. É isso. A diferença do casamento para uma empresa é só que, assim, a empresa, você faz um contrato, tudo que tiver fora do objetivo da empresa e do horário da empresa não diz respeito a nenhum dos sócios. Fechou, cada um vai e faz sua vida, vai morar onde quiser e tal. No casamento, é a condução da vida que vai ser compartilhada. Por isso que envolve assim onde é que vai morar, onde é que vai trabalhar, vai ter filhos, vai educar filhos, como é que vai ser essa política toda. O investimento, o patrimônio, porque vai ser a condução da vida. Então, se a gente faz isso de boa, sem reclamar,
numa sociedade, numa empresa, quando a gente abre, por que a gente faz um relacionamento que é um projeto que a gente não pensa, mas todo mundo é um projeto para 70 anos. Mesmo que seja inconsciente. Ninguém fala assim, vou me casar e daqui 3 anos estou separado. Ó, o Edu mandou aqui. Esse é meu comentário. Não quer dizer que... Opa, peraí. Não quer dizer que não quero tentar tudo isso. Tenho certeza Só que que você é quer. complicado. Se você não quisesse, você não estaria Porque aqui. depende de dois. Isso. E eu sei que você quer muito, porque você está exatamente buscando, você está se manifestando, Deixa eu exatamente te falar uma coisa, para ter Edu. elementos para você poder deliberar a respeito. Exato. Parabéns, é isso aí mesmo. E aí, a sua vida Vou te começa a falar ficar uma mais coisa que eu assertiva. costumo. Exato. Eu costumo falar para os meus clientes: a pessoa que se cuida, que se trata, que se conhece, alguém que também se conhece. Alguém também que se trata. Dificilmente ela vai se envolver com uma pessoa que não está tratada, que não se conhece. Porque está no outro Entende? nível. E se envolver, tá em outro Porque nível. já E se resolveu envolver, vai aqueles ser bem mimimis. isso. Não vai passar de 2, 3 encontros e vai cada um para um canto, porque a discrepância de pensamentos são enormes e de objetivos, e enfim, não vai rolar. Então, Simples assim, assim. busca o seu conhecimento, saber o que é que você quer, o que você deseja, se conhecer. Cara, certeza que a gata certa vai aparecer. Porque acontece o seguinte, Com o mesmo entendimento que o seu. e você fazendo isso, você se conhecendo, sabendo o que é que você pretende, você não precisa ter certeza do que você quer para o resto da vida. Mas pelo menos você alinhava que Você te dê pode mudar no satisfação de meio do pensar. caminho. Aí você vai saber fazer as perguntas adequadas, você vai saber conduzir a conversa e se o retorno não for agradável, já vai acender a luzinha amarela para você e falar assim, resposta errada. Você não vai se Tá interessar e bom. não vai ficar persistindo, você vai falar assim, não deu liga, ou não deu química. Você nem vai lamentar. Você vai sair Isso, daquele encontro e falar: de nossa, boa. ainda bem que eu já. A Assim, amizade continua, a gente pode tomar uma cervejinha, ver os amigos, mas namorar não vai isso. dar. Já assisti esse E filme, ok. né? Vai ser déjà É. vu. Vai ser déjà vu, porque É quando música começar o papo errado, repetida. você já fala assim, já assisti esse filme, estou fora, não quero isso para minha vida. O que eu quero. E aí vai chegar um Exato. ponto que você sabendo, você já nem vai mais entrar em contato com essas pessoas, porque você já se direcionou para o perfil que você quer. As empresas também não fazem isso? Vão fazer um lançamento, elas não Sim. fazem lá a persona, para elas fazerem toda a campanha publicitária, como se aquela persona fosse o cliente ideal para ela? É a mesma coisa. A nível pessoal, como é que é? Eu gosto de alta, loira, baixa, gorda, magra, mulher, homem, bi. O que, que eu gosto? Eu tenho que elaborar tudo isso. Aí, como é que é? Eu gosto que seja intelectual ou não? Eu gosto que seja independente, faladeira, calado. Qual é o perfil? O que, que eu quero? Se eu não quero, se eu não sei, eu começo a experimentar. Ou puxo pela memória as pessoas que eu já me relacionei e falo assim, isso aqui, o que tinha de legal? Tinha isso. Essa tá aqui, o que tinha de legal? Tinha isso. E o que tinha de chato? Faz as duas colunas. O que era legal, o que era mais ou menos e o que era ruim. E aí você começa a ver para onde é que você estava dirigindo. E o que é que te atrai, porque você começa a compilar e falar assim, se eu achei legal isso aqui, eu concordo, isso aqui é legal. Então, eu vou dar mais atenção para isso aqui, quando aparecer essas características. E essas coisas que são mornas ou que são chatas, eu vou prestar atenção também, porque se no encontro começar a ser predominante, eu já vou embora. Depois fica automático. Ele está falando aqui. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo
que a experiência só vale a pena quando você usa para evoluir. Acho que é para isso. Usa ela para evoluir, alguma coisa assim. Sim. O relacionamento foi feito para ter crescimento e não dor de cabeça. E quer ver como é Para que fica? crescerem juntos. E quer ver como é que fica fácil isso, Bru? Assim, ó, se você dirige, você lembra lá a primeira vez que você entrou num carro para dirigir. Sua perna tremia, você não sabia regular o banco, a distância dos pedais, fechar a porta, ajeitar espelho, colocar aquela. E se você dirige há mais de um ano, hoje você entra no carro, você vai daqui para a praia conversando e você nem percebe o que você fez. Por Não quê? percebe. A sua mente, o seu cérebro, ele, quando você entra no carro para dirigir, ele já conecta como se fosse extensão do seu corpo. Já aciona Já tem as redes, as aquela rampas neurais informação, né? que acopla. Já vai automático, a programação está feita. Fica parecendo aquele negócio, lembra daquele filme Avatar? Que o cara vai voar no dragão lá e ele conecta lá o negócio e fica. É a mesma coisa. Então, É a se eu mesma coisa, crio é esse automático. hábito com as redes neurais, nos meus relacionamentos, na minha vida, vai ser automático. Porque criou um hábito, eu já sei o que eu quero. Já sei como fazer. Isso. Porque se eu não gosto de mulheres magras, eu nunca vou marcar encontro com mulher magra. Se eu Exato. gosto de gordinha, eu vou É marcar uma com perda de gordinha. tempo. Você É vai se automático. sentir. Não vai nem despertar interesse. Não vai nem Exato. despertar interesse. Agora, quando eu não sei o que eu quero, voltamos lá na Alice, né? E pergunta para o gato, fala assim, na bifurcação, qual é o caminho certo? Ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. Qualquer uma vai servir. Qualquer uma vai A servir, loira, qualquer pessoa. morena, gorda, magra, alta, baixa, feia, Isso. bonita, intelectual, a burra, enfim. E para as mulheres Qualquer que uma vai querem um servir. parceiro, a E aí mesma você coisa. vai. É. Né? Porque assim, E aí você vai passar a vida se frustrando, né? porque, Sempre isso. experimentando coisas que te frustram. E se a mulher Porque você, na verdade, não sabe o que quer. quer ser tratada como princesa, como rainha, mas vai lá no meio da comunidade, certo? No meio dos malandrão. O cara nem sabe o que é, né? Daí fala assim, eu tenho dedo podre. Tem dedo podre. Só para aí olhando. Tem um Você não tá ditado, sabendo para onde você vai, gata. tem um Então você ditado. vai se perder e vai cair no meio da comunidade. Presta atenção. E se gostar do cara da comunidade, legal também. Vai para a comunidade Tudo e não bem. vai para o museu. Desde que você gosta. Exato. Não vá para a comunidade. Não entre na comunidade com a cabeça lá no museu. Não, eu queria estar no MASP agora. Não, Isso, gata, você não vai ir. Ele não vai ir com você no MASP. isso. Acorda. Porque tem um ditado árabe que eu gosto que é assim, se pela primeira vez o ladrão me roubar, que Alá o castigue. Se pela segunda vez o ladrão me roubar, que Alá nos castigue. Se pela terceira vez o ladrão me roubar, que Alá só me castigue. Que é a terceira. Sim. Já isentei todo mundo. Então, que dedo podre? Não, eu tenho que parar e pensar. Ou saber por que eu estou repetindo esse script, qual é o ganho que eu estou tendo. Que Exato. aí eu vou estar tendo ganhos secundários, que não são conscientes, mas estão. Então, eu repito que eu tenho ganho. Se eu não tivesse nenhum ganho, eu mudava. Todo Muda. mundo muda. Às vezes é porque Exato. até atenção, porque fica lá todo mundo assim, coitadinho, coitadinha, e agora? E isso. Pô, tem nada de E vai errado, ficando. tem nada de errado. Vai ficando. Só toma consciência que Essa gosta questão disso. essa questão da aceitação, é a questão daquela carência de precisar salvar o outro, né? De ajudar, Fazer enfim. jornada de Cara, herói, para precisa se quê? olhar. Mas jornada de herói para quê? Para ser piegas? Os outros falam assim, abriu mão da vida dele para cuidar. Não, para com isso. Ou para Estamos no competir. século XXI, né? Para competir com quem? Compete com você mesmo.
Se supera a cada dia, mais fácil. Se vence É a a cada melhor dia, competição. Eu falo aumenta que é seu a limite a melhor. cada dia, vai ficar competindo com o outro. Não dá nem para mensurar as condições que são totalmente diferentes. Não é? Exato. Mais perguntas? Somos ser únicos. É, com todo o Eu potencial. aprendi uma coisa e eu mudei, viu, doutor Emílio? É, o que você aprendeu, o que você mudou? Você não viu, mas eu falando que eu sou princesa, você reparou? Isso, isso. Muito bem. Parabéns. Sou rainha. Pois é, Rainha. isso aí. Esse negócio de princesa não é pra mim, não. Princesa não dá Acordei. certo. Princesa não manda, Princesa sempre está em perigo, sempre está dependendo de alguém salvar ela, tirar ela das enrascadas. Normalmente são dissimuladas, fica lá na torre, né? Trancadinha, são tadinha. moedas de troca, Esperando. não tem voz ativa, ninguém leva a sério. Para quem quer ser princesa, Sou rainha. é isso, porque isso. Sou rainha. Eu mando prender, eu mando matar, eu mando soltar. Aí ele corta. Quem fez a meleca, corte a cabeça. Corta. Isso, isso. Aí vem a Rainha Sou Elizabeth. rainha. E a Rainha Elizabeth, É, vai lá se mexer. ela fica lá com o mimimi, Mexe lá pra tu ver. as princesas, ó, zarpa dela. As princesas só leva, cara. Princesa é Não dá. bom até quando você tem 10 anos de idade. Tá? Depois, É. Quando eu era pequenininha, que eu dependia do meu pai, ok, ser princesa. Inclusive, eu falei pro meu pai a semana passada, eu não sou mais princesa. Sou rainha. me respeita. Me Me respeita. respeita. Vocês tratam de me respeitar. Mas é a clareza do que você quer, né? Que vai vindo, você vai evoluindo todos os É dias, se né? dar oportunidade, né? Se dar oportunidade Exatamente. de deixar Oportunidade de se entrar tratar, de fazer terapia, de olhar para si, né? e de ouvir e elaborar. Assim, quando vem para uma conversa, ou quando você vai para a terapia, ou quando você vai ouvir uma live, vai de copo vazio. Porque aí você absorve todo o conteúdo, o que for interessante você deixa, o que não for você descarta. Agora, se você vai com o copo cheio já, cheio de achismo, você vai passar o tempo todo tentando fazer um comparativo de certo e errado e não vai absorver nada, não vai entrar nada. Porque você vai estar pensando na Sim. primeira conceito, o cara já está no 14º conceito lá para frente, já andou, você ainda está vendo, fazendo o comparativo. Então, sempre que tem as situações assim, põe de copo vazio. Ouve, depois você deixa, e o ideal é no dia seguinte você falar assim, deixa eu repassar, no dia seguinte. O que ficou, o que não ficou? O que eu concordo, o que eu não concordo? Porque senão a gente fala, isso não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. O psiquismo, a mente da gente, ela tenta manter o statu quo da coisa. Porque ela já conhece, ela não quer saber de mudança, que é por proteção, não é por sacanagem, é para proteger. Mas a gente tem que dar uma forçadinha e falar assim, não, tem mais coisas, não é só isso. Tem muito mais coisas Exato. que eu posso aprender, que eu posso mudar. Nós não estamos sempre evoluindo? A gente está sempre Sim, todos os evoluindo. dias. Mas a gente Eu não pode, sou quem eu era ontem. Eu não, já mas a evoluí gente para pode hoje. acelerar a evolução. Quando a gente vai fazer, promover um autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, a gente está acelerando a evolução da gente. Porque, Exato. porque se eu vou procurar o que eu ia passar 20 anos para entender na experiência, eu acelero esse processo. E aí fica mais fácil de me relacionar, de desenvolver competências e habilidades. E daí, nem o céu é o limite. Aí a gente pode voar para onde a gente quer. Sim. Certo? É o que eu costumo falar, né? Se as minhas células elas se renovam a cada 7 anos, a cada 7 Todas, anos né? O total. tenho células, todas as minhas células estão novas, eu tenho novas células. Então, você Por que Você eu já não é a tenho mesma. que ser aquela de ontem sempre? Por que eu
eu não posso também me renovar e evoluir todos os dias, né? Porque você já não é mesmo a de ontem, porque parte das suas células já se renovaram. Não na totalidade, mas parte já Sim, foi, então já não é mais. Né? sim, já não é mais. Agora, Então, bora evoluir, gente. Bora investir em si vai. próprio, Perguntas? né? Mais perguntas, Edu? Edu falou que eu sou uma rainha linda. Obrigada, Edu. Tá vendo só? Já fez seu comercial. Ó, aproveitando o comercial de hoje, amanhã tem quinta categoria Caísa, hein? Isso. Amanhã 20 você horas? tá lá com a gente, né, Emílio? Que horas vai Às ser? 6. Às 6. Amanhã às 18. Às 18 horas. Vou estar lá assistindo. Amanhã tem surpresa. Já estou Tá imaginando. preparado, Emílio? Estou imaginando. Estou Falar a imaginando. união dessas duas doidas juntas. Legal, Mas amanhã pessoal. vai ser bem divertido. Vai ser um bate-papo muito legal. Essa Bem é a ideia. descontraído, né? Trazer uma quinta divertida. É, bem Bom para descontraído. desopilar o fígado. De se divertir um pouquinho. É isso aí, legal. Oi? Bom para desopilar o fígado. Ah, sim. Sim. Isso é legal. Legal. Mais alguma questão, alguma pergunta? Nós estamos aqui com quanto? 1h40? Isso, 1h40. A gente entrou um pouquinho depois das 8, 1h40. Legal. Obrigada, Edu. A gente faz isso por cada um que assiste aqui com a gente ao vivo e para aqueles que vão assistir depois, né, Emílio? Isso. E compartilhem, pessoal, com os amigos, levem informação a outras pessoas, né? Isso está lá, tanto no IGTV como também no YouTube, No YouTube. Exato. no EBIP, no Então pode ver Emílio e Bueno lá no YouTube. compartilhar com quem vocês quiserem. Legal, né? Porque vai passando e vai trocando ideia e comenta com os amigos que viram, aí vê, porque surge a opinião de um, surge dúvida de um, vocês vão falando sobre suas dúvidas ou o que vocês acharam, vocês vão também ampliando o conhecimento de vocês. Sim. Se tiver alguém para E pode comentar, mandar perguntas depois, né? pode, tranquilo. Opiniões sobre o assunto no direct que a gente vai respondendo, vai sanando. E até mesmo nos dando, né? Informações do tipo, fale sobre tal coisa, olha, mas e nesse caso? Que aí a gente monta aqui o bate-papo, vem, esclarece, a gente está aqui para isso, E semana que vem né? nós vamos estar ainda nessa linha dos vínculos e vamos para frente agora, porque agora nós colocamos os modelos, né? O que nós temos? Sim, Como é que o modelo que foi estruturado? E aí, semana que vem, eu acredito que a gente vai falar sobre a estruturação disso, como é que se vê a exato. estrutura desses relacionamentos. E eu vou dizer, ó, Sim. mais algumas semanas vai ficar todo mundo expert nisso. Vai ficar todo mundo expert em vínculo conjugal, vai ter relacionamentos mais proveitosos, porque assim, a gente está falando de vínculos conjugais aqui, marido e mulher, enfim, mas que também tem aprendizado que leva para os seus vínculos sociais também, de E amizades, etc. e tal. familiar, Exato, familiar, onde você consegue ter um convívio mais proveitoso com as outras pessoas, né? Uma empatia maior, olhar ali, negociar melhor, né, Emílio? e se não quiser, Principalmente, né? e se, Saber isso. E negociar, se não quiser se relacionar, vai ser numa boa também, sem ficar achando né? que é o fim do mundo. Vai ser por opção. E aí é o poder, porque Sim, aí pode se relacionar e pode não se relacionar. Quando você pode uma coisa e você pode se abster dessa coisa, aí realmente você tem poder sobre essa coisa. sim, Porque você tem as duas exato. opções. Se eu tenho só uma, eu sou refém da outra, porque eu não posso. E eu não posso me abster de uma coisa que eu não tenho. Eu só posso me Exato, abster do que eu tenho. Aí eu fico poderoso. exato.
não é o pseudo-poder. Sim. Né? Legal, pessoal. Agradeço Deixa de muito. ser princesa e vira rainha, deixa de ser príncipe e vira rei. Alguns têm que deixar de ser sapo e ver que não é sapo, né? E virar rei. Vira reizinho. É bom, porque assim, tem os deveres, mas também tem um monte de benefícios, né? Tem um monte de ganho. Legal, pessoal. Muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Nós vamos dar sequência nisso aí. Janaína, muito obrigado. Achei que foi bem legal. Edu, foi boa Sim, foi bem também. proveitoso. Foi. E assim, se tiver Bom, eu surgindo agradeço a todos que ficaram com a gente até aqui. isso, da interação, que foi muito legal. Obrigada, Edu. Obrigada, Selma. A Raquel. Meninas, o Helenice, psicólogo, o Marcos acabou de entrar, entrou no finalzinho. o Rafael, que esteve aí junto com a gente Obrigada a também. presença de todos vocês. O Emílio vai deixar gravado no IGTV, né, Emílio? No IGTV e vou mandar lá para o YouTube também. Oi, tá dando uma travada, né? Eu acho que a sua. São Paulo é assim, vai travando. Quem manda vocês morarem em Vai grandes travando. metrópoles? Ai, ai. Legal, pessoal. Muito obrigado. Amanhã eu vou ter uma conversa séria com a Vivo. Legal. Mas todo mundo passa. Mais uma de tantas. Mas todo A mundo cada passa. live eu tenho uma conversa séria. Eu falo, gente, não é possível. Legal. Estou encerrando. Um abraço. Bom, Beijo para todos. obrigado a todos vocês. Beijo, Emílio. Até amanhã, querido. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau.